Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Vacina Talks. Estamos inaugurando a noite de estreia hoje e a gente espera que vocês gostem muito desse momento que a gente trouxe aqui para vocês, né? Serão algumas lives que a gente vai fazer pelo Up Vacina, né, em parceria com o Ilha do Conhecimento, onde a gente vai trazer assuntos relacionados a vacinas que estão mais em alta na mídia, ou dúvidas que as pessoas ainda tenham com relação às vacinas, principalmente a vacina contra a Covid-19, para que a gente possa discutir e conversar sobre esse assunto aqui. Não vai ser um esquema de palestra, então não vamos convidar apenas especialistas em vacina para palestrar sobre um assunto. Mas assim, a ideia aqui é que seja um bate-papo, é um talk. A gente vai conversar e os nossos convidados, então, vão poder trocar ideia, colocar a opinião deles, o pensamento deles, os estudos que eles possam estar fazendo com relação a isso também. Bom, como eu falei para vocês então, o Vacina Talks, ele é promovido pelo Up Vacinas. Up Vacinas, para quem ainda não conhece, né, a União Pro Vacina, ela é uma iniciativa que ela foi organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Pol de Ribeirão Preto da USP, e em parceria com alguns projetos, como o Centro de Terapia Celular, CTC, Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, e alguns projetos como o Ilha do Conhecimento, Video Academics e o Game Club. Hoje nós contamos também com a participação de muitos outros projetos de divulgação científica e divulgadores científicos que estão também unidos a favor, né, em prol das vacinas e da desinformação. Então, essa é a intenção grande, sempre foi a grande intenção do Up Vacinas, né? Juntar instituições e pesquisadores para combater a desinformação com relação às vacinas. Então, além do Up Vacinas, o Ilha do Conhecimento, o qual eu faço parte, meu nome é Robson, faço parte do projeto do Ilha do Conhecimento já há 2 anos, e o nosso projeto ele é totalmente gratuito, colaborativo, e a gente convida, então, profissionais de diferentes áreas para contribuir com o nosso conteúdo, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. Portanto, se você ainda não segue o Up Vacinas nas redes sociais, vai lá, siga, e siga o Ilha do Conhecimento também. Nós agradecemos. Bom, como eu falei para vocês, então, a ideia aqui dessa noite é trazer alguns convidados para a gente poder tratar sobre alguns assuntos, né? E assim, posso talvez parecer um pouco tranquilo, mas eu confesso que eu não estou. Eu estou bem em pânico por essa estreia, porque eu vou receber aqui 3 convidados muito especiais, muito importantes. 2 desses convidados, inclusive, nem estão morando no Brasil. Né? Eu não tinha nem roupa para vir aqui hoje, mas tudo bem. Comi uma camiseta e falei, vou vir, né? A gente tem que receber com grande honra esses participantes. E eu gostaria, então, de primeiramente apresentar a Mônica De Bolle. A Mônica De Bolle, ela está diretamente de Washington aqui com a gente. A Mônica ela é professora na Johns Hopkins University, pesquisadora sênior no Peterson Institute for International Economics. Ela é formada em economia, mas não tem uma grande paixão pela medicina. E dentre muitas atividades que a Mônica hoje realiza, ela é membro da iniciativa Observatório Covid-19, possui um canal no YouTube e um podcast também, no Tríplice Fronteira, né, que conversa sobre diversos assuntos e tem focado também recentemente nos assuntos da vacina e da pandemia. E também, recentemente, é uma nova colunista, né, do jornal É o País. Seja muito bem-vinda, Mônica. Eita, aquela coisa, estava no... Muito obrigada. A gente já estreia assim, já. Aquelas coisas, sempre tem. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. E a nossa segunda, então, convidada também não está no Brasil. Né? Isabela está falando diretamente de Toronto, no Canadá. Isabela Gonzaga, biomédica, mestre e doutora em oncologia pelo INCA, atualmente está fazendo pós-doutorado no Princess Margaret Cancer Center, em Toronto. Fundadora do Pretty Much Science, né, com o intuito de aproximar a sociedade e cientistas, é uma plataforma de divulgação científica que convida também pesquisadores de todo o mundo a compartilhar os seus conhecimentos. Seja muito bem-vinda, Isabela. O prazer é todo meu de estar aqui e, mais uma vez, contribuir para mais uma produção de conteúdo aí da União Pro Vacina. Muito obrigada, gente. Bem, seja bem-vinda, Isabela.
E falando aqui do Brasil, assim como eu tenho a honra de apresentar o Leandro Torres. Ele é enfermeiro e atua como gerente, né, no posto de abastecimento de imunobiológicos na Prefeitura de São Paulo. E atua também como supervisor de enfermagem, atuou, né, como supervisor de enfermagem em hospitais de campanha e também no HC. Ele é criador do canal Hora de Vacinar, uma página que é dedicado às informações e atualizações a respeito da vacina, tanto no Brasil quanto no mundo. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Robson. É um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse time que luta cada dia para trazer uma informação de qualidade, lutando em prol do benefício da população. É um grande prazer. Legal, o prazer é nosso, Leandro, ter você aqui. Bom, como vai funcionar, então, essa nossa conversa? A gente trouxe 3 a 4 temas, que foram destaques, então, na semana, ou que ainda as pessoas têm bastante dúvida a respeito disso, para a gente bater esse papo, então, aqui com vocês. Vocês podem interagir o tempo inteiro através do chat no YouTube, e ao final, então, dessa nossa conversa, a gente vai selecionar algumas perguntas, né? Infelizmente não vai dar para colocar todas as perguntas que vocês mandarem no chat, mas algumas delas a gente vai colocar aqui, então, para os nossos convidados responderem, comentarem ou discutirem a respeito. Bom, então, primeiramente, já dando início, vamos colocar todo mundo de volta aqui nessa nossa roda de conversa. E o primeiro assunto, né, já que falando aí, como eu mencionei, a Mônica, agora ela está, né, como colunista no jornal El País. Falando nisso, né, a sessão de economia hoje do El País veio com a seguinte matéria, né? A economia dos Estados Unidos sofre em 2020 a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Não é surpresa, né, gente, para ninguém que os grandes desastres, né, que a pandemia trouxe para a economia, para a sociedade como um todo, né? E há 2 dias, né, em diversas redes e jornais também, o nosso ministro da Economia disse a seguinte frase, né? A vacinação em massa é decisiva para a recuperação da nossa economia. Claro que a vacina, ela vem como um milagre, né, que vai salvar a todos, inclusive a economia, mas nós sabemos que isso não será do dia para a noite. E que quão importantes são ainda alguns cuidados que a gente está tendo, né, com relação à nossa saúde, a gente tem que continuar mantendo. Então, o primeiro ponto aqui a ser discutido é, muitas pessoas ainda, apesar disso, muitas pessoas ainda vêm defendendo o isolamento vertical. Ainda questionam o isolamento social e ainda questionam o próprio auxílio emergencial, né, que tem sido dado pelo governo, frente a esses desafios, então, econômicos que o Brasil vai vir encarar. E como será que nós devemos proceder, então, para atingir essa imunidade coletiva? A gente precisa continuar, então, defendendo esse isolamento? Como que deve ser o nosso comportamento hoje aqui, para que um dia a gente possa, então, realmente recuperar, então, essa economia perdida? E eu vou chamar, primeiramente, a comentar sobre isso, a nossa convidada especial, Mônica. Bom, muito obrigada. E começando por esse tema, que eu acho que é o cerne, assim, dos problemas que a gente tem enfrentado e que a gente continua a enfrentar e enfrenta desde o início da pandemia, na realidade, existe essa visão, e ela continua, apesar de tudo, existe essa visão de que economia e saúde pública são separáveis. Uma coisa é economia e outra coisa é a saúde pública. Então, a gente já está com esse discurso há meses, e no Brasil a gente já fez de tudo para tentar explicar para as pessoas que não é assim. Algumas pessoas entenderam, infelizmente parece que o governo brasileiro ainda não entendeu essa mensagem. Então, no fim das contas é o seguinte, não tem recuperação econômica sem a saúde pública ou sem que a gente tenha resolvido a crise de saúde pública. E como é que a gente vai começar a resolver a crise de saúde pública? Porque ela não acaba aí, né? A gente vai começar a resolver a crise de saúde pública com as vacinas. Então, as vacinas são de extrema importância. Porém, a gente sabe que as vacinas protegem contra a doença, mas não protegem contra a infecção. Então, a gente continua tendo que usar máscara, fazer distanciamento social, procurar locais ventilados, não aglomerar, lavar as mãos, enfim, tudo que tem sido dito para a nossa própria proteção continua a valer.
mesmo depois que as pessoas estiverem com vacina no braço. E é muito importante que as pessoas compreendam isso. Seria muito importante que o governo brasileiro compreendesse isso. A gente espera que em algum momento essa compreensão chegue. Mas até lá, a gente precisa ter o cuidado com nós mesmos e com os outros. E a única forma que a gente tem para fazer isso é vacina disponível, chegou a sua vez, se vacina. E usa máscara, distancia, não aglomera e procure sempre estar em locais ventilados. Máscaras de melhor qualidade possível que vocês conseguirem arrumar. Nunca uma máscara com costura no meio, as máscaras de pano só, que não tem filtro, não são recomendáveis, então é bom procurar uma máscara que tenha filtro, um bom filtro. Saber cuidar da máscara é importante, não manusear a máscara porque você está passando o que está na sua mão para a máscara, enfim, várias dessas recomendações que a gente tem insistido e tem falado tanto, tudo isso é extremamente importante, tudo isso é extremamente importante para a economia, porque sem essas ações do ponto de vista de saúde pública, a gente não terá qualquer sinal de retomada econômica, de melhora do emprego, de melhora das condições das pessoas por muito tempo. O auxílio emergencial continua sendo fundamental, infelizmente o governo deixou que ele expirasse no final do ano, mas a esperança não morre de que a gente consiga, na base da insistência, porque as coisas acabam tendo que ser assim no Brasil ultimamente, que ele seja reinstituído em algum momento. Eu acho muito importante isso, se eu puder fazer um adendo que a Mônica está falando. Eu, diferente da Mônica, não tenho nenhum domínio sobre os conhecimentos de economia, nem de impactos econômicos que uma pandemia pode ter, mas é muito intuitivo, mesmo a gente não sendo da área, pensar que a gente precisa de uma população saudável, em menos risco, em pouco risco, para que ela consiga ser produtiva. Se a gente tirar essa segurança de saúde pública, eu acho que não é tão difícil de imaginar que a gente vai estar construindo um cenário catastrófico, e não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista mesmo do risco de vida das pessoas. Então, realmente, essa separação ela faz muito pouco sentido quando a gente para pensar. Mas, Mônica, só fazendo uma pergunta que eu já ouvi de alguns colegas e eu não tenho como responder com base, você acha que o Brasil, tendo todas as dificuldades econômicas dentro do seu próprio cenário ali, os seus próprios conflitos políticos, a sua posição econômica frente ao mundo, você acha que isso torna, assim, e a própria desigualdade dentro do país, você acha que dificulta fazer implementar essas medidas de segurança ou de restrição nesse momento da pandemia? Porque muita gente que eu já ouvi assim, não adianta a gente fazer isso porque não é a realidade do Brasil, a gente não pode se basear na Europa, a gente não pode se basear nesses países desenvolvidos. Mas aí, numa situação dessa, a gente tem esse cenário aqui de economia e de política da nossa sociedade. Não tem como a gente fazer alguma coisa, porque também é estranho a gente só pegar esse argumento e falar, então eu vou me segurar no fato de que a gente é diferente de todos os países desenvolvidos, e então a gente não faz nada, porque a gente não pode fazer, porque o nosso cenário é outro. Esse é um argumento que aparece sempre, Isabela, e ele não é um argumento, na verdade, que fica de pé por muito tempo, porque quando a gente para pensar, primeiro, o Brasil, é claro que esse momento agora é inédito, mas o Brasil já viveu outras crises sanitárias, né? E já fez cordões sanitários, já fez quarentenas, nós já fizemos isso e fizemos muito, inclusive, na época que a gente tinha doenças como varíola e coisas assim que nos acometiam. Então, não é como se, nós não sabemos fazer. Não, nós já fizemos isso muitas vezes na nossa história. Então, acho que esse é um primeiro ponto super importante. O segundo ponto é o seguinte: é óbvio que é muito difícil, é praticamente impossível você simplesmente adotar uma medida de cordão sanitário, quarentena, lockdown, o que quer que seja, e não levar em consideração o fato de que uma boa parte da população brasileira não tem condições de ficar em casa sem trabalhar. Porque para essas pessoas, trabalho é ir para a rua. Eu acho que o que melhor ilustra isso, tem vários tipos de emprego que são assim, mas o que melhor ilustra isso são os ambulantes.
Um ambulante não ganha nada se ele não for, ele ou ela não for para a rua vender aquilo que vende, né? Então, como é que você ajuda essas pessoas e, de certa forma, ajuda essas pessoas, ajuda a que elas fiquem menos expostas, tentem ficar o máximo possível em casa, na medida em que der. Como é que você faz? Você faz isso com programas como o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, quando ele foi feito no ano passado, em abril do ano passado, ele foi feito exatamente com essa ideia. Algumas localidades no Brasil, infelizmente não o país inteiro, mas em algumas cidades, em alguns municípios, houve um esforço de tentar fazer uma espécie de cordão sanitário. Não foi, assim, maravilhosamente feito, porque não havia apoio qualquer do governo federal. Isso é muito complicado, porque quando você não tem o apoio no topo, isso tende a ter um efeito para baixo que acaba retirando a confiança daquelas medidas, e a gente teve muito disso, né? Teve muita briga do Bolsonaro com os governadores, até com prefeitos e tal, isso prejudicou muito a estratégia de lockdowns e quarentenas no Brasil. Mas nós fizemos em alguma medida, e para isso nós acompanhamos essas medidas sanitárias com o auxílio emergencial. São medidas que se complementam, né? São medidas complementares. A gente deveria agora, nesse momento, estar pensando nisso de novo, porque a gente sabe que a gente tem um quadro complicado, a gente tem um quadro em que a epidemia continua descontrolada, tem uma variante nova do vírus em circulação, a P1, que apareceu em Manaus, há indícios de que essa variante possa ser mais transmissível, ela já saiu de Manaus, ela não está só em Manaus, ela já foi, inclusive, descoberta em outras partes do mundo. Então, seria recomendável, nesse momento, que vários municípios estivessem novamente pensando nas medidas sanitárias, parecem muito semelhantes às que foram impostas em abril do ano passado, novamente. Mas agora não tem auxílio emergencial, e o governo está insistindo que não vai fazer. Então, isso é um fator complicador. Agora, deveríamos estar fazendo, isso é claro, deveríamos estar fazendo, porque não há nada mais importante nesse momento do que preservar a vida das pessoas, né? Sobretudo quando a gente está às vésperas ou está fazendo já, mas está às vésperas de ter, em maior escala, uma campanha de vacinação. Perfeito. Leandro, você quer falar alguma coisa? A gente viu que você está com o símbolozinho mudo aí, mas não sei se você quer falar alguma coisa também. Eu estava mudo, não sei se ele viu que ele está mudo. Leandro? Oi. Oi. Pronto, você estava mudo, a gente não sabia se estava mudo, se você conseguia tirar ali. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso também? Então, além de toda essa parte econômica, é super importante também toda a população entender que o uso dos equipamentos de proteção individual, eles devem fazer parte desse processo. Às vezes, a Mônica até comentou, né, do uso de boas máscaras. Parece que quando aconteceu o problema da falta de insumos no Brasil e no mundo, parece que o brasileiro começou a se reinventar, disponibilizando máscaras de tudo quanto é tipo, e não levou em consideração que a máscara tem um critério técnico de proteção. A gente viu máscara até de tricô, né, gente? Não, foi... E aí, assim, a gente tem um efeito placebo sobre a população. Tá todo mundo usando máscara, legal, mas essa máscara tá surtindo o efeito, então o pessoal acha que, porque eu tô com a máscara de tal personagem, eu posso sair na rua, eu posso ter contato com quem eu quiser. Então, é bem importante a gente reforçar isso também, porque não adianta nada a gente se preocupar com a economia, se preocupar com a saúde da população, se a própria população não se conscientizar da responsabilidade dela também como um fator econômico para a sociedade. Pensando que se eu adoecer, eu posso trazer um prejuízo econômico para a sociedade, porque eu não vou produzir. Eu não produzindo é uma cascata, e o Brasil, do tamanho que é, o tamanho continental que é, acaba tendo, assim, efeitos devastadores no país. Com certeza. Essa irresponsabilidade social a gente viu muito, né, infelizmente, durante Natal e Ano Novo.
Apesar de todos os alertas, né? Porque o que não faltou foi alerta. Todo mundo dizendo, olha, não aglomera, não importa se é família, porque existe muito essa percepção, né? Ah, é família, é o meu primo, é o meu tio, é não sei quem, eu sei que está se cuidando direitinho. Assim, como você sabe? Você não sabe com que a pessoa teve, né? Não é porque ela é seu primo, sua tia, sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai. Não é por causa disso que você sabe exatamente o que aquela pessoa andou fazendo e se aquela pessoa se expôs mesmo sem saber que ela estava exposta. E, infelizmente, essas mensagens, elas se perderam, né? E eu acho que se perdeu no mundo todo, né? Porque aqui, por exemplo, onde eu tô, aqui em Toronto, a gente está em lockdown desde novembro, mas no fim do ano a gente teve, assim, eu acompanhei muitas críticas de alguns cientistas, principalmente epidemiologistas, que já estavam fazendo as previsões de janeiro, alertando para que os governos fossem mais enfáticos em pedir para as pessoas não se aglomerarem no Natal e no Ano Novo. Isso aconteceu muito pouco, assim, a gente viu essas mensagens acontecendo, mas não no volume que elas deveriam ter acontecido. E mesmo em lockdown, a gente viu esse aumento acontecer em janeiro, assim como foi previsto. Então, quer dizer, isso que a Mônica está falando, as pessoas perdem um pouco também a noção, por uma questão até passional mesmo, de querer estar com a família, de querer estar com todo mundo junto, mas realmente a gente precisa ser muito centrado nessa hora de falar, não, eu não estou fazendo, eu vou fazer essa restrição não apenas por mim, não, mas exatamente pela minha família, exatamente para proteger as pessoas que mais ficam vulneráveis. E a gente realmente viu essa mensagem se perder ali ao longo do fim do ano, e a gente está vendo isso acontecer no mundo todo, né, essa consequência. Com certeza. Vou pegar um gancho da fala, né, que a Mônica falou a respeito, né, dessas variantes que têm surgido. Então, inclusive em Manaus, né, foi acho que o primeiro lugar no Brasil que a gente teve a detecção dessa variante, mas agora já está em vários outros lugares, inclusive Rondônia, mais recente, acho que em São Paulo também, né, parece que já identificaram já uma Rio variante. de Janeiro e Rio Grande do Sul também. Também. Então, além dos relatos de reinfecção, né, com essa variante, então, pessoas que já tinham pego e pegaram essa outra variante. Então, eu pergunto começando com a Isa, né, essas mutações, elas vão impactar nas vacinas? A gente precisa, essa vacina vai precisar mesmo ser tomada todo ano, igual a gente faz, por exemplo, com H1N1 mesmo, né, da gripe normal, e essa questão das marcas, como é que vai ser? Né? Esse ano eu vou tomar da marca tal, e o ano que vem da outra marca, isso pode ter algum tipo de impacto? Eu acho que essa dúvida das mutações e das novas variantes, ela é uma dúvida muito pertinente, é uma dúvida importante, e é muito legítima, e ela não acontece só nas pessoas que não estão na área, mas também aqui do lado de quem está estudando, a gente também se preocupa com isso. Então, primeiro, respondendo se as mutações podem impactar nas vacinas. Podem. A gente não sabe, pelo visto, pelo que está sendo estudado em relação a essas novas mutações que surgiram e que estão levando à formação dessas novas variantes, que a gente conseguiu identificar no Reino Unido, ou na África do Sul, ou no Brasil, a gente tem visto alguns estudos tentando avaliar se os anticorpos que a gente produz naturalmente durante uma infecção ou os anticorpos produzidos pelas vacinas, se eles são capazes ainda de neutralizar essas novas variantes. Os estudos preliminares que a gente tem visto até agora indicam que sim, apesar dessas variantes parecerem mais capazes de enganar um pouco mais esse sistema imune, conseguir escapar um pouco mais desse sistema imune, ainda assim a gente parece que tem uma resposta protetora induzida pelas vacinas. Mas isso ainda é preliminar, a gente não tem esses dados fechados ainda, nem para todas as variantes, nem para todas as vacinas. Então é muito importante que a gente fique em mente que essas mutações podem acontecer sempre que o vírus está numa taxa de replicação alta, né? O que faz mutar? O que faz um vírus mutar? É ele se multiplicar. Então, quanto mais ele se multiplica, maior a chance dele ter novas mutações. Né? Essas mutações acontecem enquanto está sendo replicado o material genético do vírus. Essas mutações, elas acontecem por um erro, e ela acontece naturalmente, o nosso corpo também passa por isso. A diferença é que a gente não tem tanta mutação, porque a gente tem um sistema super completo para reparo dessas mutações no nosso corpo, o vírus não tem, então fica mais fácil dele fazer essas mutações novas,
e toda vez que ele se multiplica mais e mais, aumenta a chance da gente encontrar novas mutações. Essas mutações, se elas derem uma vantagem para o vírus, por exemplo, dele ter maior facilidade em ser transmitido, isso atrapalha o nosso controle com a doença. E se isso der ainda uma vantagem para ele escapar do sistema imune, isso atrapalha ainda mais a gente controlar a doença pelas vacinas. Então, a gente precisa levar em conta que, como a Mônica falou, as vacinas, elas estão aí para proteger da doença e não necessariamente da infecção. A gente não sabe o quanto que essas vacinas são boas para evitar uma infecção do vírus, né? Então, essa diferença é importante da gente falar. Doença não significa infecção, nem infecção significa doença. Você se infectar pelo vírus é simplesmente o vírus entrar em contato com o seu corpo. Você pode desenvolver sintomas ou não. Quando você não desenvolve sintomas, você é uma pessoa assintomática, você não tem a doença, você não tem a Covid-19, mas você tem o SARS-CoV-2 com você. E você pode transmitir o SARS-CoV-2 mesmo sem estar tendo sintomas de Covid-19. Enquanto que pessoas que têm a Covid-19 têm o vírus e têm os sintomas. Como a gente está passando por uma emergência de saúde pública e mundial, era muito mais importante nesse momento focar em ter vacinas que diminuíssem as taxas da doença, exatamente para reduzir o número de casos nos hospitais, diminuir o número de mortes causadas pela doença. Então, nesse momento, a gente tem essas vacinas que são próprias para isso, para a gente controlar os números dos casos, conseguir reduzir o número de doentes e para depois, então, pensar até em desenvolver vacinas que consigam impedir infecção, coisa que a gente também consegue desenvolver com o tempo. Mas, pensando, então, nessa questão, mutações, sim, podem atrapalhar. A gente não sabe se vai precisar ainda tomar todo ano a vacina, mas uma coisa que a gente sabe todos esses estudos que estão sendo feitos para desenvolver as vacinas, eles vão acompanhar os voluntários vacinados por pelo menos 2 anos. Então, a gente vai ter aí, nos próximos 2 anos, dados suficientes para saber se as vacinas das quais a gente está usando hoje, se elas são boas, né, ainda para proteger da doença nos próximos anos. E uma outra questão que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum é da questão que a gente falou no outro tópico, de continuar as medidas de distanciamento, continuar usando a máscara, porque como essas vacinas ainda não garantem completamente que a gente se infecte pelo vírus, então até a gente atingir a imunidade de rebanho, né, a imunidade coletiva, a gente precisa usar essas medidas de restrição, de máscara, de distanciamento, para evitar, caso a gente se infecte pelo vírus, mesmo vacinados, a gente não passe esse vírus adiante para quem ainda pode desenvolver a doença. Então, isso é muito importante. Toda vez que, mesmo vacinado, se a gente parar para pensar, né, uma pessoa assintomática, ela tem maior carga viral, em geral, do que alguém que é assintomático. Então, mesmo que a vacina não consiga prevenir completamente da infecção do vírus, ela talvez ajude você a não desenvolver sintomas da doença. E se ela te prevenir disso, talvez você tenha menos multiplicações do vírus dentro do corpo do que se você estivesse desenvolvendo os sintomas. Então, isso também pode ajudar a você diminuir a taxa de multiplicação desse vírus e reduzir a frequência de novas mutações que a gente está vendo por aí, ou novas variantes que apareçam. Então, a vacina ajuda nesse sentido também. Mas, claro, que vai ajudar muito mais se ela for focada em prevenir a infecção. Em relação a tomar uma vacina de um tipo e outra depois, gente, por favor, vamos seguir os protocolos aprovados pelas agências reguladoras. Então, se as agências reguladoras analisaram os estudos e viram que você precisa tomar a vacina da Coronavac, você vai tomar a primeira dose da Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac. Se você vai tomar a primeira dose da Oxford AstraZeneca, a segunda dose tem que ser Oxford AstraZeneca. Você tem que respeitar esse protocolo que foi aprovado, porque se você misturar, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente nunca misturou para saber. Então, na dúvida, não misturem, tá? Usem sempre a mesma dose. Eu tenho certeza que o Leandro
vai falar aqui que os agentes que dão a vacina, né, que aplicam a vacina, devem orientar as pessoas sobre isso, né? Então, fiquem bem, assim, levem a sério essas orientações. E sobre tomar uma vacina de um tipo, depois, se a gente precisar tomar de outro ano, tomar outra, aí eu também não sei. A gente pode, talvez, observar isso também durante o tempo, conforme os estudos forem saindo. É isso mesmo, Leandro. Oi, Mônica, acho que tá morta, não tá. Oi? Oi, Mônica, você tá falando? Eu não estou no mudo, não. Não, eu ia só complementar esse ponto da Isabela, só para fazer um pequeno ponto para insistir nisso que a Isabela acabou de dizer, que é o seguinte, a gente vai saber, ao longo do tempo, como que essas vacinas... Porque no momento em que a vacina entra no estágio em que ela está agora, quando ela começa a ser dada à população, ela passa para uma outra fase, que a gente chama de fase 4. Então, o monitoramento que está acontecendo agora, naquelas pessoas que estão recebendo a vacina, ele continua, porque ele continua não só para continuar investigando a segurança das vacinas, mas também a efetividade, porque uma vez que a vacina começou a ser dada à população, a gente não está mais falando de eficácia, a gente está falando de efetividade, né? Então, isso tudo continua a ser investigado, averiguado e tal. E à medida em que venham surgindo novas informações, a gente vai também ter mais clareza sobre, por exemplo, suponhamos que daqui a um tempo as vacinas precisem ser alteradas porque o vírus sofreu mutações assim assado, o que é normal, tá? Ninguém deve achar que isso não, isso é normal. Isso é o que acontece, por exemplo, não mal comparando, mas é o que acontece com o vírus da gripe, tanto que a gente tem vacinas diferentes todo ano para a gripe. Então, se acontecer isso, que provavelmente vai acontecer, a gente já vai ter também muito mais informação a respeito de como as vacinas funcionam. Então, isso é bem importante, assim, que as pessoas saibam, né? Por isso, se vacinar, para que a gente possa ter as informações, é tão importante. Com certeza. Complementando isso, Mônica, foi bem colocado. A vacina da influenza, geralmente a gente muda a formulação, tá? O agente praticamente ano sim, ano não. E para a gente ter uma ideia, ela é feita na sazonalidade. A vacina que é feita no hemisfério norte é diferente da vacina que é feita aqui no hemisfério sul e vice-versa. Então, é feito um acompanhamento constante de um monitoramento epidemiológico do vírus para saber qual é o vírus que está com maior incidência para a gente fazer a captação desse vírus e produzir a vacina em cima desse vírus. E uma coisa importante a gente tem que entender apesar de nós vivermos num mundo altamente conectado, que a gente consegue as informações muito rápido, o imediatismo neste momento, e falando de saúde pública, a gente não pode usar o imediatismo de ter respostas de bate-pronto. A vacina é uma coisa que é com o tempo que nós vamos aperfeiçoando o método até a gente conseguir fazer um controle adequado da doença e depois fazer a erradicação dessa doença. Então, foi muito bem colocado isso daí, e a gente pensar que é uma questão de tempo agora, já esperamos até agora, por que a gente não pode esperar mais um pouco? Né? Não, com certeza. E aí, só completando, né, para o pessoal ficar tranquilo, as farmacêuticas estão atentas a essas mudanças do vírus, a essas variantes, e elas ficam vigilantes, né, não apenas as farmacêuticas, mas também a OMS, fica vigilante em relação a essas novas variantes, exatamente para fazer o que o Leandro falou, recomendar mudanças. Fala, olha, a gente está agora com essa variante que parece ser parece escapar dos anticorpos que foram induzidos pela outra vacina, a gente precisa de uma nova vacina, produzam para essa variante aqui. Então, isso acontece, isso é uma coisa que a gente já faz, e uma vez que a gente tem as vacinas prontas e até já utilizadas na população, fica muito mais fácil da gente adaptar para uma nova variante. Então, isso também não é um grande desafio, meu Deus, vai ter que começar a vacina do zero. Não, a gente adapta a vacina que a gente já fez só para essa nova variante. Então, é uma coisa muito mais simples também.
E é por isso também que é tão importante que as pessoas todas se vacinem, né? Porque não só tem a questão de você se proteger, proteger os outros e tal, mas tem a questão de, ao você se vacinar, você está sendo parte de um processo de informações científicas necessárias para o aperfeiçoamento da vacina. Perfeito. E o legal disso é que, assim, não é só a indústria farmacêutica que está fazendo esse monitoramento, né? Agora que a gente começou a aplicação da vacina, a gente tem um registro super rigoroso, tá, da vacina, do acompanhamento desse indivíduo que recebeu a vacina, tem um sistema de monitoramento de evento adverso, tudo e qualquer coisa que aconteça com esse indivíduo vai ser notificado e deve ser notificado. Isso é um ponto que a gente deve salientar para todo mundo que tomar a vacina. Se tiver qualquer evento, qualquer coisa que aconteça de inesperado depois da vacinação, tá? Para voltar no local onde tomou a vacina e fazer essa notificação, porque isso é super importante para a gente fazer esse monitoramento da eficácia mesmo da vacina, das reações adversas e tudo mais. Excelente. Bom, o que é importante, né? Tomar vacina, a gente tem conversado bastante a respeito disso. E vocês comentaram muito sobre os grupos, né? Que tem que ser vacinado primeiro. Quando chegar a sua hora, foi comentado em algumas vezes. E, bom, vocês sabem que, né, o sonho de qualquer usuário hoje das redes sociais é postar a famosa foto, né? Com o bracinho para fora e a hashtag, né, ali, vacinada, né? Tô doida para tirar essa foto, gente. Tô doida. Olha o Leandro ali, já com a fotinha dele do lado do recipiente, olha só. Só que eu não tomei a vacina ainda, estou esperando a minha vez de tomar a vacina. Muito bem, Leandro, muito bem. Nosso exemplo. Eu brinco que eu tenho uma caixa de vacina, aqui pertinho, vacina, vazia, claro. Eu tenho frascos da vacina que nós realizamos em algumas instituições, mas eu ainda não tomei a minha vacina, eu estou aguardando a minha vez e espero que chegue logo a minha vez. Muito bom exemplo, Leandro. Aí eu vou postar a minha foto com o meu certificado dizendo, chegou a minha vez. Exatamente, é o esperar a vez. A vacina, essa daqui é a Coronavac, para quem não conhece, tá? Esse é o frasco da vacina, tá? A gente tem algumas apresentações. Eu não consegui ainda o frasco da AstraZeneca, porque chegou essa semana, foi distribuído, mas ainda não foi utilizado em muitos hospitais, em muitos serviços de saúde, então ainda não consegui um frasco para poder exemplificar isso, porque é legal o pessoal, quem está assistindo, conhecer, saber o que você está recebendo, então eu trouxe para dar uma implementada nessa nossa live. Incrível. A gente não pode levar um frasquinho para casa também não, Leandro, quando a gente tomar, de lembrança? Olha, então, vai depender. A Coronavac não tem nenhum problema você levar, tá? Mas a da AstraZeneca a gente tem um problema, tá? Que ela precisa passar por um processo de inativação, tá? Porque como é engenharia genética, a gente tem alguns micro-organismos que precisam ter alguns cuidados biológicos, tá? E por ser multidose, no caso da Oxford, você não conseguiria. Só que vai mudar também o frasco da Coronavac, vai vir uma leva agora que é multidose também, para otimizar espaço, logística e tudo mais. Faz sentido. Mas o Leandro comentou, né, sobre isso, né, esperar a sua vez, que é o ponto que eu quero trazer aqui agora, né? Não demorou muito para a gente acabar vendo nos noticiários os famosos fura-fila da vacina, né? Empresários, filhos de empresários ou pessoas com cargo até alto dentro do setor da saúde, né, em alguns municípios acabaram aí furando, não só furando a fila, como postando nas redes sociais, né? Com a hashtag vacinado. E então eu queria, primeiramente, né, vir para o Leandro, né? Eu já vi a cara de indignação dele ali com relação a isso. E que você possa comentar com a gente um pouco disso, né? Como que é esse processo, como está sendo esse processo da distribuição dessas vacinas, por que tem esses grupos de risco que tem que começar por eles, ou por que em outros lugares, por exemplo, na Indonésia, esses grupos, né, prioritários são diferentes, por exemplo, eles estão direcionando as primeiras vacinas para os jovens, é diferente do que a gente está fazendo aqui. Queria que o Leandro comentasse um pouco para a gente a respeito disso. Estão me ouvindo?
Deu uma travada aqui. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, a gente tem que entender que a gente está passando por uma situação mundial nunca antes vivida, tá? Que foi o surgimento de uma pandemia e o desenvolvimento e o esforço da comunidade científica, da comunidade médica, de muitas instituições farmacêuticas para desenvolver uma vacina que resolvesse o problema dessa pandemia. A gente não tem, em nenhum lugar do mundo, laboratório capaz de produzir vacina suficiente para atender toda a população mundial num curto espaço de tempo. Isso leva tempo. Então, a gente chega em um momento que a gente tem que fazer algumas escolhas, e no Brasil acabou sendo um pouco mais dificultado, porque houve um atraso, houve um retardo na hora do start de fechar as parcerias e tudo mais, mas não adianta a gente reclamar o leite derramado. A gente tem que ver o que a gente tem hoje e seguir em frente. Então, hoje, a nossa realidade nós temos um quantitativo muito pequeno ainda de vacinas disponíveis no Brasil. O Brasil, por si, ele tem uma rede de distribuição fantástica. Tá? É uma das redes de distribuição mais eficazes do mundo. Não perde para grandes empresas privadas como DHL, como FedEx. A gente tem um programa de distribuição de vacina que, se a gente pegar e tivesse quantidade de vacina suficiente, em 3 dias nós distribuiríamos a vacina no Brasil inteiro na quantidade que a gente precisasse. Entendeu? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente consegue fazer essa distribuição tranquilamente. Lógico, existem lugares mais afastados da região norte do país, até mesmo regiões ribeirinhas no centro-oeste, que a gente tem particularidades que dificultam um pouco essa entrega, mas assim, são coisas pontuais. O Brasil tem uma rede que é composta pelos 3 níveis hierárquicos, né? O governo federal. Então, o governo federal é o responsável pela compra e a oferta dessas vacinas para os estados. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, do lado do aeroporto de Guarulhos, a gente tem uma central de armazenamento e distribuição, um galpão gigante, onde nós temos milhões e milhões de doses de vacina de vários tipos estocada, pronta para distribuição. No caso de São Paulo, a gente tem na cidade de São Paulo o CDL, que é o Centro de Distribuição e Logística, que ele faz a distribuição para todas as regiões do estado, inclusive a capital. E a capital, em particular, ela tem um sistema também de distribuição muito arrojado, onde a gente tem um centro municipal, que é o CAD, tá? E o CAD ele distribui para os PADs, que são os postos de abastecimento e distribuição de imunobiológicos. Então, cada um desses postos está localizado de forma meio que estratégica no território do município para fazer essa entrega de forma bem rápida. Então, por exemplo, aqui na zona oeste de São Paulo, por exemplo, a gente, em 2 dias, a gente consegue fazer entrega para todo mundo. Tá? Nós fazemos a entrega, mas se a gente tiver uma logística onde, além de eu fazer a entrega, eu faço também a expedição, o pessoal vem buscar a vacina no posto de distribuição, em 1 dia a gente consegue abastecer todo o território. Tá? Então, assim, a gente tem uma estrutura muito boa para poder fazer a distribuição. Lógico, a gente enfrenta algumas dificuldades que não fogem as dificuldades das grandes empresas, que muitas vezes é RH, tá? Mas mesmo com um déficit de RH, às vezes a gente consegue dar conta de fazer essa distribuição. E aí o que acontece? A gente tem uma quantidade muito pequena de vacina. Se a gente parar para pensar o que foi distribuído até agora para o Brasil, pensando numa estimativa que o Brasil tem aí 210 milhões de habitantes, aproximadamente, a estimativa, a gente ainda não teve o censo, né? Então, a gente tem essa projeção aí, um pouquinho mais de 210 milhões. A gente teve uma distribuição de 6 milhões
de doses de vacina, e agora está sendo feita mais uma liberação, provavelmente na próxima semana, de mais 4,5 milhões de doses. Vamos pensar 10 milhões de doses para atender toda a nação. Não chega a 5% da população. Então a gente tem que fazer uma escolha de Sofia. O que a gente vai fazer? A gente tem que entender que o Covid, a doença, ela é uma doença de rápida transmissibilidade, só que a gente não tem muitas complicações. Lógico, se eu fizer a comparação somente de números, você vai falar assim, mas são poucas pessoas que morrem. Mas quando eu pego o tamanho do Brasil em proporção, eu vou somando um de cada lugar, eu vou ter um montante gigantesco. E a gente já passou mais de 210 mil mortos. São mortes que poderiam ser evitadas, tá? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência agora, vai ter que ter essa noção de que a vacina vai chegar, ela não vai chegar nesse momento para toda a população. Então, está sendo elencado os grupos de risco, de maior risco. Então, como que está sendo feito? O Ministério da Saúde determina, faz a análise dos dados e vê, quem são as pessoas que estão mais expostas a adoecerem e evoluírem para casos graves. Então, a gente tem, primeiro, os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, lidando diretamente com o Covid. Eu tenho os outros profissionais de saúde que estão lidando com as outras doenças. A gente não pode esquecer que outras doenças estão aí. E aí, a gente reforça mais uma vez a importância da vacinação. Eu tenho já alerta de difteria para as Américas, a gente já tem suspeita de casos, então pode ter um risco de reentrada de difteria nas Américas. A gente tem a questão do sarampo, que ainda continua. Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda continua com a vacinação do sarampo. A gente tem a questão de febre amarela. Eu estava vendo hoje, parece que teve uma morte de um primata em Santa Catarina, acho que ontem ou antes de ontem, coisa assim, que já alertou as autoridades sanitárias para a reentrada de febre amarela. Então, assim, se a gente não tiver uma cobertura vacinal adequada para as outras vacinas, a gente vai ter só uma piora da nossa pandemia, porque vai juntar Covid, aí vai juntar febre amarela, junta sarampo. Então, a gente tem que ter essa consciência. E aí, voltando, né, esse quantitativo vai demorar um certo tempo para a gente conseguir ter autonomia de produção aqui no Brasil. Tá? Tudo envolve também questões de direitos das indústrias, a troca de tecnologia, para a gente poder começar a produzir o IFA aqui. Porque a partir do momento que a gente tiver a transferência de tecnologia, que é a receitinha do bolo para produzir a matéria-prima para a gente fazer a vacina, o Brasil tem autonomia suficiente de produzir vacina com o Instituto Butantan, a própria Fiocruz. A gente tem capacidade de produzir vacina numa quantidade suficiente. Mas tudo isso vai depender de tempo agora para a gente poder atingir, no mínimo, 90% dessas populações de risco. Então, são os idosos, são os profissionais de saúde, são as pessoas que fazem transporte de pessoas de forma coletiva, os caminhoneiros, isso tudo vai ser contemplado. A nota técnica é que a gente acaba não decorando tudo, né? Eu tenho aqui na nota técnica quais são os grupos prioritários que vão ser adicionados aos poucos, tá? Que assim, pelo plano nacional, pelo plano operacional, a gente tem, quer ver, deixa eu pegar aqui, e aí o pessoal talvez fique até um pouco mais tranquilo, que é uma questão de tempo. Conforme a gente for vacinando os grupos, a gente vai eliminando esses grupos de maior risco e vai adicionando outros. Então, pessoas com mais de 60 anos, indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, isso envolve todo mundo que trabalha em um serviço de saúde, desde o porteiro, do faxineiro até o diretor do hospital,
tá? Não é só o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Só que nesse momento eu tenho que selecionar quem? Quem está lá na linha de frente lidando diretamente com esse grupo de risco, tá? Nós temos também pessoas portadoras de deficiência permanente grave, pessoas com determinadas morbidades, população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional, pessoas em situação de rua, trabalhadores da educação, isso envolve creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, superior, profissionalizante, educação de jovens e adultos, as forças de segurança e salvamento, forças armadas, os caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores industriais, trabalhadores de transporte coletivo de todos os ramos, aeroviário, metroviário, fluvial, tá? Todo mundo que transporte pessoas de forma coletiva vão ser beneficiadas. Está no programa de vacinação. Aí muita gente fala assim, mas eu não tenho nenhuma comorbidade, eu não faço parte de nenhum desses grupos, eu vou tomar a vacina? Eu falo, nesse momento não. Por quê? O seu risco é o mínimo de toda a cadeia. Se eu protejo essa cadeia, eu vou ter uma resposta econômica melhor, eu vou ter um controle da doença melhor. Então, a gente tem que ter paciência. Pode ser que aconteça como aconteceu com a influenza. Quando a influenza foi introduzida em 2009, a influenza não era para todo mundo. Ano passado, a gente vacinou quantidade, foi adicionando os grupos de acordo com a capacidade de produção de vacina. E pelo que eu vi, não tenho essa informação assim em números exatos, mas a nossa capacidade de produção de vacina para esse ano de 2021 é de aproximadamente 80 milhões de doses. Então, se eu pensar que são 2 doses, eu consigo proteger 40 milhões de pessoas. Então, é uma escolha de Sofia. A gente tem que escolher quem vai estar com maior risco. E quem não vai tomar a vacina tem que manter esses cuidados. Lavagem das mãos, de preferência, uso de álcool gel, máscara, e máscara eficiente, tá? Porque eu brinco que o efeito placebo das máscaras, o pessoal acha que a máscara está protegido para tudo, né? Então sai. Lembrar que não é hora de ir para balada, de ir para baile funk, Mesmo com a vacina. Mesmo com a vacina, né? Sim, porque assim, a gente não sabe, foi o que a Isa falou, a gente não sabe se a vacina é só imunizante, se ela é esterilizante, ela permite que eu continue transmitindo a doença? A gente não sabe. Só o tempo vai dizer isso. Sim. E essa lógica de selecionar grupos e proteção, quem vai primeiro, e da capacidade de produção não é só no Brasil, né? Isso já é o mundo inteiro. Olha, eu ia perguntar para a Mônica, inclusive, como que tá. Na Europa tá assim. E Estados Unidos também, como que tá essa... Também, mesma coisa, não tem? Tem muitos estados que estão reclamando. Aqui hoje, eu moro em Washington, né, DC, na capital. Hoje estava rolando reclamação de que as doses não estão chegando, mas é isso, né? É uma campanha de vacinação em massa, é uma coisa jamais vista em escala global. Então, é claro que os processos são difíceis, né? Os processos são complicados. E para adicionar uma coisa ao que o Leandro estava falando, eu acho que todo mundo tem que ficar calmo e ter paciência também pelo seguinte, porque as pessoas que forem se vacinando, nesses grupos iniciais, elas já estarão protegendo você. Então, você que não recebeu a vacina já estará sendo protegido por essas pessoas. Então, todo mundo tem que ter paciência, esperar a sua vez vai chegar. Aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde agora a campanha deu uma acelerada, eu não faço a menor ideia de quando eu vou ser vacinada. Eu estou lá, última da fila, não tenho ideia. Mas estou tranquila. Por quê? Porque outras pessoas vão se vacinar e vão conferir proteção a mim. Se elas estão se vacinando, elas estão me ajudando também. Então, é assim, né? Por isso que a gente tem que incentivar as pessoas a se vacinarem, porque mesmo que eu não tome a vacina, quem tomar vai me ajudar a me proteger. E eu mantendo as precauções padrões, a gente consegue controlar a pandemia e sempre usar máscara e a gente consegue começar a voltar
não ao normal, porque eu acho que ao normal ao que era antes, a gente nunca mais vai voltar, né? Também acho. Mas a gente começa a ter uma nova consciência de coletividade, de saúde pública, de importância de se preocupar que as minhas ações podem interferir na vida dos outros. Perfeito. Eu também, só para finalizar esse raciocínio, eu acho que, e trazer também uma visão realista, mais otimista, quando a gente pensa no Brasil, é claro que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter mais apoio em relação a essa vacinação. Então, uma vez que a gente tenha esse apoio, principalmente de quem precisa comprar a vacina, então, principalmente do governo federal, que é quem tem a obrigação de ofertar essa vacina, uma vez que a gente tenha isso, a gente é muito capaz de fazer essa vacinação acontecer. Então, esses dados que o Leandro trouxe sobre a distribuição da vacina, isso é muito importante, porque isso a gente não vê tanto em outros países assim. Eu estou aqui no Canadá, é um país desenvolvido, é um país com uma população bastante pequena em relação ao tamanho do país, e eles encontram desafios muito grandes aqui para conseguir distribuir a vacina e fazer a vacina em relação ao próprio Brasil. Então, a gente é referência nisso, a gente é referência em produção, a gente é referência em distribuição, uma vez que a gente tenha isso na mão. Eu acho perfeito, a gente precisa ter um pouco de paciência mesmo nesse momento, porque todo mundo está sofrendo essa pressão, todo mundo está sofrendo a mesma condição de urgência, e não dá para ofertar a vacina para todo mundo de uma vez. Mas uma coisa que a gente já aprendeu com essa pandemia é que a gente se adapta muito rápido a essas condições que a gente é imposto. E o mundo, de uma forma geral, está aprendendo ao longo do tempo a como otimizar essa produção de vacina, como otimizar essa distribuição, e isso tende a acelerar cada vez mais. Então, todas essas dificuldades que a gente vê hoje em janeiro, elas não vão ser reproduzidas por todo o ano. A gente vai tender a diminuir essas dificuldades e melhorar a nossa produção e distribuição da vacina. Então, realmente é uma questão de calma, de respeitar a sua vez, e de ter bastante confiança, principalmente no que o Leandro falou sobre o SUS, que tem essa capacidade incrível aí de cobertura vacinal no país. Ô Isa, uma outra coisa assim, legal para a gente salientar, a gente também tem que ter um pouco de coerência com as informações que acabam surgindo. Não dá para eu comparar uma cidade de São Paulo com mais de 12 milhões de habitantes como uma cidadezinha, por exemplo, de Gonçalves, no interior, no sul de Minas Gerais, tá? Que tem ali 2.500 habitantes. Claro. O quantitativo de vacina que chega, às vezes, é um quantitativo que dá para eu vacinar toda essa população, que foi destinado para aquele município. Então, pode ser que em algum local você encontre uma população, por exemplo, tem municípios que já vacinaram nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais dentro da área hospitalar. Em São Paulo, nós vacinamos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Foi o que a gente conseguiu com o quantitativo que nós recebemos, tá? Que até agora foi 330 mil doses aproximadamente que São Paulo recebeu. Então a gente tem que ter um pouco de coerência também, principalmente quem faz a mídia, porque às vezes vem uma informação que num hospital, por exemplo, pegar um pronto-socorro dessa cidadezinha que tem 50 profissionais, 5 frascos da vacina multidose já resolve o problema de todos os profissionais do serviço. E está todo mundo protegido. A gente vai eliminando esses grupos, entendeu? Então, a gente tem que também ter essa mentalidade de, vamos avaliar cada situação, cada relação. Tá? Então, por exemplo, teve o escândalo aí lá de Manaus e tudo mais. Gente, se a gente parar para pensar, se fosse eu pegaria a maior parte de vacina, a maior quantidade de vacina e mandaria para Manaus, porque é o lugar mais crítico do país, entendeu? Mas a gente tem que pensar que o Ministério avalia tudo isso, né, mas a gente tem que ter esse discernimento também. Claro, perfeito. Muito boa colocação, Leandro. Gente, vamos estar chegando já no finalzinho desse nosso bate-papo, já está dando 1 hora, mas mesmo assim a gente vai ter uns minutinhos para ver o que o pessoal está achando, se o pessoal mandou alguma pergunta no nosso chat no YouTube durante esse bate-papo.
E aí a Natália vai, então, olhar e ver se ela pode jogar para a gente algumas perguntas aqui, que o pessoal tem mandado no chat. Bom, a primeira delas, então, nós já sabemos se as vacinas protegem contra sequelas da Covid. Quem quiser responder essa, pode mandar bala. A gente sabe que as vacinas protegem contra doença, né? E protegendo contra doença, elas protegem contra eventuais sequelas que você poderia ter da doença caso você não se vacinasse. Então, a lógica é essa. Se ela protege contra a doença e você acaba se infectando, mas fica assintomático, a chance de você vir a desenvolver uma sequela, pelo menos pelo que a gente sabe dos artigos científicos que saíram até agora, é extremamente reduzida. A gente não vai dizer zero, porque nada nesse mundo tem chance zero, mas é extremamente reduzida, e em sendo muito reduzida, está aí a sua resposta. Então, assim, as vacinas não protegem contra a sequela, mas ao proteger contra a doença, acabam protegendo contra a sequela. Exatamente. Perfeito. Temos mais perguntas, Natália? Então, agora a pergunta da Patrícia. O possível atraso na aplicação da segunda dose torna inócua a primeira dose em termos de imunidade conferida? Imunidade. Olha, pelo que a gente viu até agora, de alguns estudos que saíram, o atraso na segunda dose pode ser que não impacte tanto na resposta induzida pela vacina. Algumas vacinas fizeram testes avaliando as pessoas, avaliando a resposta imune induzida após uma semana, após 2, após 3, após 4 meses depois, e eles têm visto que a resposta imune, mesmo com intervalos diferentes entre as doses, parece ser bastante consistente quando você toma as duas doses da vacina. Então, não parece que um atraso... Claro, a gente está falando de um atraso de alguns dias, no máximo poucas semanas, né? Algumas semanas. A gente não está falando aí de meses de atraso, até porque não deu tempo de testar isso ainda. Mas, se a gente pensar em um atraso de dias ou algumas semanas, isso não parece impactar, pelos estudos que saíram até agora, não parece impactar na resposta induzida. Até só para acrescentar uma coisinha, até porque você toma a primeira dose ela é o que se chama de primer, né? Então ela começa a preparar o seu sistema imune. A segunda dose é o que a gente chama de booster, ela vai dar assim um impulso naquele primeiro preparo, digamos assim. Um reforço. Então o que vem da primeira dose se mantém. Para você ter o efeito total da vacina, você precisa da segunda dose. E aí vem as considerações que a Isa falou. Eu uso um exemplo com os meus pacientes que a vacina ela é mais ou menos como uma cachoeira. Imagine uma cachoeira que tenha 2 quedas e no meio dessa queda ela tem um poço. Só que a gente está numa estiagem. Então eu faço a vacina, eu encho esse poço de água, para quando eu vier com a segunda dose, com a segunda enxurrada, eu consigo transbordar e fazer com que essa cachoeira se perpetue e dê vazão para esse rio, entendeu? Então isso é bem interessante, e lembrar que esse intervalo das vacinas é um intervalo mínimo, tá? Quando a gente fala de 14 a 28 dias, por exemplo, na Coronavac, porque no caso da Oxford é de 4 semanas a 12 semanas, né, de 1 mês até 3 meses de intervalo, é um intervalo mínimo que eu preciso para que o booster tenha efeito, tá? Porque se eu fizer antes, eu não vou atingir o efeito desejado de ter um nível de anticorpo lá em cima. Só que como a gente não tem ainda tempo de estudo para avaliar essa resposta, a gente tem que trabalhar dentro dessa margem que foi estudada nesse princípio. Diferente, por exemplo, da antitetânica, que se você tomou uma dose e passou 10, 15 anos, e você tomar outra dose, o nosso sistema imune, ele já está esperto, ele reativa, a gente tem um efeito buster de novo para aquela vacina. Exatamente, muito bem lembrado e colocado. Você está mudo, Robson. Está mudo, Robson.
Robson vai usar Libras daqui a pouco. Faltando. Não, eu falei, Natália, se tem mais alguma pergunta, eu nem apresentei a Natália, gente, mas a Natália é do projeto Vacina e está aqui dando esse apoio aí no backstage, né? Se os laboratórios que não desenvolverem vacinas ajudarem a produzir as vacinas dos laboratórios produtores, seria possível? Eu acho que isso já está acontecendo, inclusive, né? A gente já tem visto isso acontecer. Sanofi, por exemplo, com a vacina da Pfizer. Exatamente. A própria Fiocruz, se a gente parar para pensar, a Fiocruz mesmo tem toda a capacidade de produção da vacina da Oxford e AstraZeneca e não foi ela exatamente que desenvolveu a vacina. Então, sim, é possível. Essa cooperação mais e mais. Eu acho que também a pergunta vai nessa direção. É possível ter mais laboratórios fazendo isso também. Com certeza. Vai ser as trocas de tecnologia, as trocas de parceria entre os laboratórios, igual o Butantan. Não foi o Instituto Butantan que desenvolveu a vacina. Foi a Sinovac. Nós vamos produzir a vacina com troca de tecnologia da Sinovac. Ótimo. Vamos para a nossa última pergunta. E se vocês tivessem poucos segundos em rede nacional para deixar uma frase para a população brasileira sobre a importância da vacinação, o que vocês diriam? Excelente. Quem quer começar, gente? Eu tenho que pensar aqui. Pode começar, Isabela. Ai, não, deixa eu por último, eu preciso pensar. Mônica, nossa convidada especial, você gostaria de começar? Olha, eu acho que a frase é a seguinte: a vacina é um ato de solidariedade e amor a você e aos outros. E nesse momento o mundo está precisando tanto disso, né? Então, se eu tivesse que falar em rede nacional, eu diria isso. A vacina é um ato de solidariedade e um ato de amor. Vacine-se. Eu vou fazer um merchan, apesar de ser membro da Sociedade Brasileira de Imunização, lançaram uma campanha que é: você vai vacinar ou vai vacilar? Então, é super importante. Você vai vacilar, que é o grande problema hoje que a gente enfrenta, da hesitação. Eu brinco que não é nem o antivacinismo, porque o antivacina vai falar, não vou tomar vacina, e ele não vai tomar vacina. Mas o meu maior problema é aquele que fica na dúvida, acredita, fica em cima do muro. Eu acredito em vacina, eu faço vacina nos meus filhos, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Então, assim, vai vacinar ou vai vacilar? Eu achei ótimo o que vocês falaram. Eu fiquei pensando muito aqui, enquanto vocês estavam dizendo, sobre algumas polêmicas que a gente ouve em relação à vacinação, principalmente em relação à obrigatoriedade da vacinação. E aí eu acho que se eu tivesse esse tempo em rede nacional, eu ia falar que antes da gente brigar em relação a se precisa ser obrigatório ou não precisa ser obrigatório, como que isso vai ser feito, entender a vacina como direito. Entender a vacina como direito de saúde, entender a vacina como algo que nos torna saudáveis, que torna quem a gente está convivendo também saudável. E eu acho que quando a gente entende a vacina como direito, a gente não precisa entrar tanto em dilemas em relação a obrigatoriedades, porque a gente se sente mais seguro, né? A gente se sente mais confiante sobre aquele método. Então, é isso. Perfeito. Bom, eu sei que o bate-papo está muito legal, está muito gostoso, mas infelizmente a gente já vai já temos que encerrar, né? Já temos mais de uma hora, já ultrapassamos até uma hora do nosso bate-papo aqui. E eu gostaria, então, primeiramente, de agradecer todo mundo que está assistindo a gente, que acompanhou o nosso bate-papo até aqui, e agradecer em especial, obviamente, os nossos convidados que estão aqui presentes. Vou pedir, então, para o Leandro e a Isabela finalizarem e se despedirem aqui. E, por último, eu convido então a Mônica para se despedir e a gente finaliza essa live. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer, em nome do canal Hora de Vacinar. A gente já vem trabalhando já um bom tempo para transmitir informação de qualidade. Agradecer a iniciativa da União Pro Vacina, que teve uma visão assim de juntar uma equipe fantástica com o mesmo objetivo de diferentes áreas do conhecimento. Tá? É um grande prazer fazer parte, e o que a gente puder fazer, nós estamos à disposição para contribuir para a promoção de saúde de toda a nossa população.
Eu também só tenho a agradecer, gente, agradecer pelo espaço, a gente poder falar de um assunto tão importante, pela oportunidade de estar aqui representando o Pretty Much Science, que é um projeto que a gente tem tanto amor, de divulgação científica, de acesso à ciência, e principalmente sendo membro da União Pro-Vacina, que para a gente, né, para todos nós lá do Pretty Much Science, é um orgulho fazer parte dessa União Pro-Vacina. Se tivesse que fazer assim um adendo final de convite para vocês, acompanhe a campanha que a gente está ajudando a promover lá, Todos pelas Vacinas, então www.todospelasvacinas.info ou .com ou .com.br, parece que todos funcionam agora, né? Hashtag Todos pelas Vacinas, e eu acho que o que a gente tem feito aqui como grupo é muito importante, não só os nossos membros, mas apoiadores como a Mônica, como outros apoiadores que realmente fazem isso acontecer. Queria agradecer só por isso mesmo, pelo conteúdo que a gente está promovendo aqui, pela oportunidade. A gente lá do Pretty Much Science, a gente só tem orgulho de fazer parte disso. Da minha parte é a mesma coisa. Assim, para mim é um privilégio poder participar, dessa conversa que foi uma conversa informativa sobre vacinas, mas foi uma conversa tão gostosa, né, que dá para continuar, assim, sei lá, horas. Ainda mais com o Leandro mostrando para a gente os recipientes da Coronavac. Adorei isso. E a caixa, adorei isso. Mas, enfim, e estamos todos juntos, trabalhando juntos. Essa parceria grande com a União Pro-Vacina, com Pretty Much Science, com Hora das Vacinas, com o Observatório Covid, com a Rede Covid. A gente tem hoje, assim, várias redes trabalhando conjuntamente pelas vacinas e é um esforço muito bacana, que surgiu, assim. Eu tenho o maior orgulho e sinto, assim, hiper privilegiada de participar de tudo isso. Acho que a gente do Up Vacina que se sente muito privilegiado da sua participação, também, obviamente, da Isabela e do Leandro também. Acho que foi muito bacana. Muito obrigado a todos, então. Uma boa noite. Continue acompanhando nossas postagens e em breve a gente vai ter mais uma live dessa. Fique ligado. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal.